Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualização sobre tudo que tá pegando no Vasco nessa segunda-feira. Antes, só vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, beleza? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Dá essa força, dá uma olhada, às vezes tem um book, tira a sua inscrição, vai lá, se inscreve e aí você vai ativar o sininho. Quando sair os vídeos, o YouTube te informa a hora que eu lançar o vídeo no canal, o YouTube vai lá e te notifica para você não perder nenhum vídeo aqui na plataforma. Tem agora uma nova ferramenta, né, que tem o tal do Superchat quando você faz live. Tem como você mandar uma mensagem com valor para ajudar o canal, tá aí. Eu não sei como é que usa, depois eu vou ver isso aí para mostrar para vocês, mas é uma ferramenta legal que foi liberada no YouTube. Você pode mandar uma mensagem aqui e ela vai ficar destacada como valor que você contribuiu com o canal, tá bom? Valeu pela força que vocês sempre dão aqui para o canal Vascaíno do Cerrado, para a gente estar crescendo, para a gente estar trazendo um lado diferente de avaliar não só futebol dentro de campo, mas também política, gestão, tudo que acontece e que a mídia tradicional não vai trazer para você, os jornalistas passadores de pano, né, não vão trazer para você, que é o tal do chapa branca, esses jornalistas que se beneficiam das gestões e por isso eles trabalham junto para elas ou com elas. Você basta ver aí um monte de jornalistas que ajudaram na campanha do Jorge Salgado indiretamente, né? Lógico que eles levantam bandeira fazendo campanha pro Salgado, mas eles fazem matéria, eles detonam quem eles não querem no Vasco da Gama. Assim você viu aquele Capello, né? Que depois ele teve que se retratar e o Leva esse ano teve direito de ir lá na ESPN, não, no Sport TV, com o direito de resposta, porque ele atacou o cara em plena campanha. É assim que as coisas funcionam com a mídia tradicional. São torcedores, são pessoas ligadas a agentes políticos nos clubes, travestidos de jornalista. Então você não tem o profissional isento, você não tem o profissional que traz a notícia, seja ruim ou seja boa, ela é selecionada por eles. E aí os canais, que são os canais alternativos, esses como eu, que não sou jornalista, como tantos outros, mandar um abraço pro Laureano, que hoje falou de mim lá no canal dele, um abração pro Alexandre Laureano, enfim, vários outros canais que falam de Vasco aí, de maneira independente, sem ser jornalista, trazendo uma versão mais de torcedor, para você que gosta de acompanhar as notícias do Vasco da Gama. Então é importante a força que vocês dão para todos os canais, tá bom? Bom, vamos falar de canalice, porque quando você fala de futebol brasileiro, CBF, arbitragem, federações, é falar de canalice, é falar de gente safada, de gente que não presta. O seu Daronco, o Anderson Daronco, o Bombadão, né, que inúmeras vezes prejudicou o Vasco, você vai lembrar lá em São Januário, Copa do Brasil, ele expulsou o Lisca doido lá, por causa de uma rixa, porque o Lisca detonou ele numa entrevista coletiva quando esteve em outro clube. Ele expulsou seu Lisca fazer absolutamente nada. As imagens circulou, o Brasil, o Lisca parado, tomou um cartão sem ter feito absolutamente nada, só por perseguição. E assim, você já viu o Hulk várias vezes falando que ele ameaçou o Hulk dentro de campo, que perseguia ele. Enfim, o Vasco está cansado de ser prejudicado por esse juiz. E ele nunca foi punido. Aí olha só como é que são as coisas no futebol brasileiro. O Corinthians teve lá o pênalti dado para o Santos, que repercutiu hoje. Nem foi esse lance assim tão vamos dizer assim, escandaloso, né? Porque o jogador do Corinthians pisa e o Soteldo vem e pisa no pé dele. Realmente não foi pênalti. E aí o Corinthians mandou a CBF um dossiê contra o seu Daronco, pedindo seu afastamento, e adivinha, a CBF afastou o juiz Anderson Daronco, puniu o juiz por causa do erro de arbitragem do jogo contra o Corinthians. O cara já ferrou o Vasco várias vezes, mas aí a culpa também não é, a culpa é do Vasco, a culpa é da gente não ter homens de verdade na presidência do Vasco. Só o banana, que é esse Jorge Salgado, que você olha para esse presidente, dá sono, dá preguiça.
né? Então como é que um cara desse vai ter... E olha, quando ele entrou, disse que tinha uma moral na CBF. Olha a moral que ele tem lá na CBF. Um cacete desse tamanho aqui, assim, ó, pra enfiar no rabo. Porque moral mesmo nenhuma. A gente foi ferrado no jogo contra o Inter, quando a gente caiu pra segunda divisão. A gente foi ferrado em vários erros de arbitragem lá contra o Bahia, contra o Santos nesse campeonato. Enfim, eu não queria ficar falando de juiz, mas é nojento, sabe? Você vê que eu não fico atribuindo o que está acontecendo no Vasco à arbitragem. Eu acho que o que está acontecendo no Vasco é merecido por causa do que fizeram no início, tanto na gestão Salgado, quanto no início da gestão da SAF. Então não é por culpa de arbitragem que a gente está nessa situação, mas a arbitragem, ela colabora. Eu não quero ficar aqui abrindo vídeo para ficar chorando por causa de arbitragem, né? Tirando o foco dos verdadeiros culpados, mas que ela colabora. Então tá aí, o Daronco tá afastado pela CBF a pedido do Corinthians. Falando em árbitro, saiu o árbitro que vai apitar o jogo Vasco, Cuiabá e Vasco, e olha, dessa vez não vai ser um árbitro paulista. Milagre, depois de 3, 4 rodadas escalando o árbitro paulista, vai vir um árbitro de Santa Catarina. É o Ramon Abate, né? O Ramon Abate vai apitar a partida entre Cuiabá e Vasco. Também só tem São Paulo e Santa Catarina, são os que apitam jogos do Vasco geralmente. Normalmente são esses. E sobre a arbitragem ainda, o Paulinho, que foi suspenso por causa da expulsão contra o Internacional, ele e o Eric Marcos estarão liberados para atuar contra o Cuiabá. Aí eu gravei lá pro Quai, dizendo que o Paulinho volta suspenso, ou volta pendurado. Se ele toma o terceiro amarelo, ele vai ser suspenso de novo. Mas segundo o Wellington Campos, uma publicação que eu vi dele, diz que não, é zerado, que ele estava com 2 amarelos, toma o vermelho e zera também. Então ele não volta pendurado. Então tá aí, o Paulinho volta, o Eric Marcos volta e o Verratti vai cumprir suspensão, vai tomar o gancho por causa da expulsão contra o Goiás. Jogo de ontem contra o Goiás. Falando em Verratti, quem vai substituir o Verratti é o atacante paraguaio Sebastián Ferreira. Um fato curioso, o centroavante paraguaio, que foi trazido inclusive pelo Ramon Dias, ele não faz um gol há mais de um ano. A última vez que ele fez um gol foi no dia 9 de outubro de 2022. Viégua, olha só olha a qualidade das contratações do Vasco, né? É o Verratti com 200 quilos, um jogador já em final de carreira, que me iludiu também, achei que é um cara que era diferenciado no passe, no toque, que ia chegar para ser o homem da bola parada, mas falta protagonismo, falta questão física, falta ritmo, falta tudo. Aí explica por que nunca ganhou um título na carreira, nunca jogou num time grande, enfim, tá aí, né, a grande seleção montada pela SAF, pela 777, os grandes jogadores que desembarcaram no Vasco. O Pablo Verratti foi às redes sociais protestar contra sua expulsão lá no jogo contra o Goiás, e ele publicou o seguinte, abre aspas, absurdo, mais uma vez contra nós, lutaremos até o fim contra tudo e contra todos, fecha aspas aí, a publicação do Verratti nas redes sociais. E para finalizar o vídeo, vou trazer uma do jogo entre Vasco e Botafogo, que está confirmado, vai acontecer na segunda-feira em São Januário. Hoje a Polícia Militar liberou ou enviou para o Vasco o ofício liberando São Januário para acontecer esse clássico. O ofício já foi enviado para a FERJ e a FERJ envia para a CBF pedindo a alteração da partida, do data e o local. Tá? Um fato curioso é que a recomendação da Polícia Militar é que tenha 95% da torcida do Vasco e apenas 5% da torcida do Botafogo. Então teremos casa cheia de torcedores do Vasco no clássico entre Vasco e Botafogo. Tá aí, essas eram as notícias para vocês nessa segunda-feira de muito calor aqui no DF. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Uma noite abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.